Oi gente, Sorana aqui para mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas porque eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive quem ainda não me segue lá que é @soranacamilo. Eu fiz umas perguntas, eu abri a caixinha de perguntas, né, para as minhas soranetes tirarem suas dúvidas sobre maternidade. Aí eu vou responder agora. Uma maguinha, galera. Primeira pergunta: como lidou com palpites? Gente, isso todo mundo sofre com isso, né? Todo mundo tem um palpite, todo mundo tem uma dica, né? Principalmente da família. E como eu lidei? Alguns dias surtei e alguns dias, tipo, tá, a gente entra por um ouvido, sai pelo outro. Mas no início, assim, é difícil, principalmente porque tem toda aquela questão, né, de, ainda mais o primeiro filho, que a gente é mãe de primeira viagem, tem a questão hormonal também, né, que é um pouco mais difícil, mas fui igual a todo mundo. Tem dias que aceitei e tem dias que não aceitei. Principais dicas para a hora do parto normal. Eu tenho meu relato de parto, que ele tá aqui, em algum lugar. Aí tu coloca o... E aparece na tua mão esquerda. E a minha mão esquerda. O meu relato de parto tá aqui, clica e assiste ele. E a minha dica é, primeiro, que cada um reage de uma forma, né, ao parto normal, enfim. Mas, gente, é Deus, assim, te apega em Deus, pede pra Ele, pede ajuda, pede pra ser da melhor maneira possível, que vai ser da melhor maneira possível pra vocês. Laurinha faz boas sonecas durante o dia? A Laura sempre dormiu muito bem à noite. Durante o dia, depende, são fases, entende? Tem fases que não dormia bem durante o dia, tem fases que sim. Agora que ela tá com 1 ano, ela tira uma soneca só por dia. E é sagrado. Ou de manhã ou à tarde, ela vai fazer a sonequinha dela. Quando você convidou os padrinhos para o batizado da Laura, você fez convites personalizados ou digitais? E onde comprou as lembrancinhas? Estou tendo dificuldades em encontrar. O batizado da Laura foi bem simples, foi só realmente pros avós e pros padrinhos dela, e pros tios também, né? No caso, o irmão do Rafa e o meu irmão. Então não teve nada demais, não teve convite, foi tipo, oi gente, o batizado dela vai ser tal dia. Não teve lembrancinhas também, foi a missa e um almoço aqui em casa. Porém, no aniversário dela, aí o aniversário dela de 1 aninho foi outra coisa. Mas isso é papo para outro vídeo. Foi difícil alinhar a maternidade com o casamento? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas uma coisa que eu costumo dizer: se o casamento tá bom, ele vai ficar melhor ainda com o filho. Agora, se o casamento não tá legal, ele vai ficar menos legal ainda com o filho. Porque, gente, não é fácil, sabe? O casal, ele tem que estar muito unido, ele tem que se amar, né? Ele tem que se respeitar, porque não é fácil, né? Embora a criança seja boazinha e tal, não sei o quê, é toda uma função. Então, o casal tem que estar legal pra ter um filho. Tem muita gente que pensa aquela coisa, vamos ter um filho pra unir a gente. Não, isso não existe. Olha, né, eu não fiz isso, mas quem faz isso, gente, olha, não faça isso, não faça isso. Porque, olha, Deus me free. Mas como eu falei no outro vídeo, a Laura, né, a nossa filha, ela nos aproximou ainda mais como casal, tipo, em maturidade, em companheirismo, em respeito, sabe? Isso, eu vejo o Rafa com outros olhos hoje, eu tenho certeza que ele me vê com outros olhos também, de ver toda a questão do parto, né? Toda a questão do nosso dia a dia, é outra coisa. Eu admiro ele hoje muito mais do que antes. Como você fazia durante as viagens na introdução alimentar? Como é difícil se organizar, pirando aqui com essa nova rotina. Eu sempre digo que toda fase te prepara para a próxima fase. Para mim, a fase da amamentação foi muito difícil. Porém, quando a amamentação já estava certinha, redondinha, ela é fácil. E quando tu começa a introdução alimentar, é mais uma fase que tu não tá acostumada. Então, assim, é difícil uma coisa nova, né? Porque a gente tá acostumadinho com outra coisa. Então, tudo que é novidade, a gente, ai, que difícil, entende?
Então, até tu se acostumar a fazer comidinha, a terené e nenené, a gente sofre um pouquinho no começo. Mas como eu fazia pra me organizar em viagens? Eu levava a comidinha dela separada, e o que eu não conseguia levar, a gente foi pra Bahia quando ela tinha 8 meses, né? Eu levei comida congelada, só até um certo ponto que eu sabia que a comida não iria estragar, e depois a gente fez comida lá no hotel. Aí a gente pegou uma pousada, na verdade, que sabia que tinha cozinha, que daria pra gente fazer a comida, então a gente viu tudo isso antes, sabe? Se organizou tudo certinho antes pra poder fazer isso. E o segredo é a organização, como tudo na vida, a gente tem que se organizar para poder fazer as coisas, e com a introdução alimentar é a mesma coisa. Pode contar mais sobre o treinamento do sono / rotina no início? Cara, essa é uma pergunta que eu recebo muito, até porque a Laura dorme a noite toda desde os 2 meses, né? E o que eu fiz foi dar uma rotina para ela. Eu, Sorana, gosto muito de rotina. Eu acho que isso deixa a gente mais regrado, né? Que isso ajuda a gente a ter um norte, uma organização. Então, assim, a gente dorme cedo, a gente acorda cedo. Claro que tem as suas escapadas, né? Mas dentro da normalidade é isso que acontece. E eu fiz a mesma coisa com ela. Quando eu tava no hospital, a pediatra falou assim: começa a rotina dela, dá o banho dela às 10, 11 horas da noite. Eu, como mãe de primeira viagem, eu acatei o que ela falou. Só que daí, na prática, fazendo isso, foi muito ruim. Porque 11 horas da noite, pra mim, já é muito tarde. Já tô morta, quebrada, então não tava dando certo. Aí eu pensei, então eu vou começar mais cedo. Aí fui diminuindo, sabe? Comecei a tentar às 10 horas, às 9 horas, às 8 horas, e fui vendo qual o horário era melhor. E aí eu fazia isso, depois das 6 da tarde, era tudo em meia luz, até hoje é assim, tudo em meia luz aqui em casa, televisão nunca ligada, né, luz bem fraquinha. O banho dela depende da época, tem épocas que eram 8 horas da noite, épocas que 7 horas da noite, depende. Mas no início era mais 8 da noite. E aí dava o banho dela todos os dias naquele horário. Claro, né, que varia um pouco, dependendo da hora da mamada, dependendo de quanto tempo que dormiu, enfim. Mas em média era isso, 8, 8 e meia, 9 horas. E dava sempre o banho no mesmo horário. Eu usava óleozinho essencial de lavanda para ajudar a relaxar, e também para ser o cheirinho da noite, o cheirinho do sono, sabe? Para ela já ir colocando tudo isso na mentezinha dela, mesmo sendo um recém-nascido. E é isso, rotina, fazendo constância, fazendo isso todos os dias, e foi dando certo. Aí era luzinha apagada, banho com lavanda, mamazinho, e daí dormia. Era isso. Laura ainda dorme sendo ninada? Depois a coloca na cama? Ela não acorda à noite? Sai da cama e perde sono? Adoro vocês. A Laura, ela sempre dormiu mamando, né? Óbvio que tinha vezes que era mais difícil, que tinha saltos e tinha que, dar mamar e ninar ela, embalar ela ao mesmo tempo. Mas, em tese, era mamando e dormia. Qual era a pergunta? E depois coloca lá na cama. E aí, quando não é mamando, é com a dedeira que ela dorme, né? Agora que ela tem 1 ano, eu tô começando a ensinar ela a dormir sem a dedeira. Mas ainda não é todos os dias que dá certo. Então a gente dá a mamadeirinha e ela dorme. Aí depois a gente passa ela pra caminha dela, mas eu faço isso fora da caminha. Sai da cama e perde sono. Agora que a caminha dela é baixa, né? Ela sai. Mas durante a madrugada não, gente. Ela dorme muito bem. Ela é que nem a gente. Ela gosta de dormir à noite. A noite é pra dormir. Então ela não costuma sair e perder o sono. Às vezes ela cai da cama, né? E fica no chão, mas ela sair porque ela perdeu o sono, isso não. Oiê, conta como você colocou ela já cedo pra dormir sozinha no quarto. Eu coloquei ela com 3 meses pra dormir no quarto sozinha. Antes disso, ela dormia no carrinho dela, em formato Moisés, do lado da nossa cama.
embora ela dormisse ali, uma que eu tinha medo, né, porque era muito novinha, recém-nascido, e também acordava, aí tinha que acordava pra mamar e tal. Mas o que eu fazia? Eu ficava muito no quarto dela durante o dia. Eu trocava ela no quarto, brincava com ela no quarto, sempre mostrei o quartinho, inclusive onde eu tô aqui é o quarto dela. E eu sempre falei que o quarto dela é muito lindo, é muito legal, é muito bom de ficar. Então eu sempre já familiarizei ela desde que ela nasceu com o quartinho dela. Eu acho que isso ajudou bastante, sabe? Ela gostar tanto desse quartinho dela ajudou ela já a dormir tranquila. A primeira vez que eu tentei colocar ela no quarto, ela já ficou. E claro, né, gente, ela já dormia a noite toda, então foi bem tranquilo. Contratou o doula? Acho que seria importante ou foi importante? Pra mim foi importante porque a minha doula, ela é minha amiga. E ela é uma pessoa que ela me acalma, ela é uma pessoa que eu confio nela, sabe? Que me traz palavras de conforto e tudo mais. Então eu queria esse tipo de pessoa no meu parto. A equipe médica que eu contratei tinha já uma doula, mas eu queria que fosse aquela doula, a minha amiga. Então eu contratei ela por isso. Então, assim, tem que ver o que tu acha. Se tu se identifica com a pessoa, se tu quer aquela pessoa, sabe? Então, não tem que, tem que ter. Tem que ter se tu quer. Se tu acha que é bom, que vai ser bom pra ti, que vai te trazer mais tranquilidade, mais conforto. É isso. É isso. Tudo bem, beguinha? Laura teve noites mal dormidas por causa dos saltos? Teve, como eu falei, ela dorme bem à noite, só que óbvio que tem épocas que ela não dorme bem. Eu não lembro se era com 3 ou 4 meses, que quando o bebê tá começando a virar, nessa época aí que tá começando a virar, nossa, acorda muito à noite, porque daí se desvira e não consegue se desvirar mais sozinho, daí chora, ela usa o bico, a chupeta, né? E quando cai, aí chora porque quer botar de volta e ainda não consegue. Hoje que ela tá mais velhinha, com 1 ano, ela bota de volta já, faz tempo já que ela bota, só que tem vezes que ela ainda não bota, aí dá uma choradinha porque quer o bico, se tá meio gripadinha, enfim, gente, com certeza tem fases que não dorme tão bem à noite, é super normal. Com quanto tempo pós-parto você voltou a treinar? Então, antes eu sempre fui muito ativa, eu treino há muitos anos, e eu treinava muito até a gestação, né? Antes de eu ganhar a Laura, né? Até a gestação, eu fazia treino de força 3 vezes na semana, fazia natação 2 vezes e mais yoga. E antes ainda de ficar grávida, eu fazia tudo isso e ainda corria. Então eu sempre gostei muito de treinar, né? De estar ativa, enfim. Depois que a Laura nasceu, eu não fiz mais nada, né? Ali no início. E eu não tinha, eu tô louca pra voltar a treinar, nunca tive isso, porque a minha prioridade era ela. Olha, era pra responder só uma coisa e eu já tô contando uma história. Mas aí a médica me liberou com 30 dias a voltar a treinar e eu não voltei. Porque a minha prioridade realmente era ela, e ela mamava o dia inteiro. Ela ficava o dia inteiro na teta, gente. E não tinha como eu ir, sabe? Porque dava 30 minutos, ela queria mamar, era livre de demanda, então não era a cada 3 horas. Às vezes era a cada 3 horas, mas às vezes é a cada 20 minutos, então não tinha regra. Eu voltei a treinar com 3 meses e não consegui manter uma constância nesses 3 meses. Eu ia 1 vez na semana e estourando 2 vezes. Até que eu falei, olha, não, vou botar uma regra. Eu vou botar uma meta. Aí eu botei uma meta assim, não, eu vou ter que ir 1 vez na semana. Aí beleza, me comprometi e conseguia ir 1 vez na semana. Tô conseguindo ir, coloquei outra meta. Agora eu vou 2 vezes na semana. E assim foi indo. Porém, de verdade eu consegui fazer isso com uns 5 meses, 5, 6 meses mais ou menos. Aí que eu voltei a treinar de verdade. E pra fechar, mais uma pergunta. Antes de engravidar ou durante a gestação, tinha medo de não gostar da experiência de ser mãe? Gostei bastante dessa pergunta. Isso não é uma opção, né? Foi feito, não tem mais volta. Eu nunca pensei isso. Isso nunca passou pela minha cabeça. Será que eu vou gostar? Ou será que eu não vou gostar? Porque, gente, tá feito. Tá feito, eu vou fazer o quê? Não quero mais, quero voltar atrás. Não dá pra devolver. Não vou poder me desengravidar. Então eu nunca pensei isso,
Teve um dia só que eu fui no banheiro de madrugada e eu pensei assim, gente, quando que eu vou dormir a noite inteira de novo? E daí, esse pensamento veio na minha cabeça, eu já fiquei tipo, sai pra lá esse pensamento, não vou pensar isso, porque não tem o que fazer. Eu tô grávida e a minha filha vai nascer e não tem o que fazer. Então, nunca pensei isso. E eu acho que nem é legal, assim, ficar pensando, porque, né, vai ficar atraindo esses pensamentos nada a ver. Ó, tem bastante pergunta legal aqui que eu ainda não respondi. Se eu não respondi a tua pergunta, pode ficar tranquila e ficar ligada, porque no próximo vídeo ela vai ser respondida. A gente tem um tempo aqui de vídeo, então eu não consigo responder todas num vídeo só. Então é isso, aproveita para curtir esse vídeo, para comentar, para se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com mães que tem alguma dúvida, que acha que vai poder ajudar com essas minhas respostas, tá bom? Beijo!